13. Aqui já. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Os irmãos colocaram 2 janelas lá na Geração Vida para amenizar o calor. Ficou muito bom também. No final dá uma olhadinha lá. Amém? Aí atrás está quente aí, gente? Quer equilíbrio de trás aí? Está quente aí? Está tranquilo? Está tudo na bênção? Então pode deixar o pastor aqui no refrigério? Pode, né? Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9, e depois quero ler o 18 ao 23. Como falei para os irmãos, o tema dessa mensagem é identificando o real estado do nosso coração. Vamos ver como é que está o nosso coração. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Versículo 18. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo, ou logo se desanima. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Deus bendito, entregamos nas tuas mãos nosso espírito, Senhor, a nossa mente, a nossa alma, que ambos possam estar na direção do Senhor através do teu Espírito Santo. Que não haja barreiras, que não haja aversão, nenhum tipo de sentimento oposto à tua palavra. Pelo contrário, que nosso coração possa estar semelhante a esse último solo, o solo fértil, o solo bom para receber a semente da tua palavra. E que toda oposição à tua palavra seja repreendida nessa hora em nome de Jesus. Essa oração que fazemos a ti e já te agradecemos, que todos digam amém. Eu falei que todas as vezes que eu vou estar ministrando neste ano, eu vou estar falando um pouquinho sobre o reino de Deus, tá, amado? Como eu tenho dito, o reino de Deus, ele é espiritual, é o predomínio da vontade de Deus na vida do cristão.
É o Espírito Santo revelando ao cristão um modo de viver totalmente diferente ou comum. E o acesso, como nós aprendemos aqui, ao reino de Deus, a porta é o arrependimento e a fé. Você não consegue ser ingressado ou ser aceito como súdito do reino de Deus se você não entender o que é arrependimento e passou a andar pela fé. Marcos 1, versículo 15 vai dizer sobre isso, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E uma outra forma de a gente ser ingressado no reino de Deus é quando a gente experimenta um novo nascimento. João 3,3. É necessário nascer de novo. Então essa é a forma de alguém ser ingressado no reino de Deus. Se não houver essa predisposição para entender e submeter a isso, não teremos acesso ao reino de Deus. Amados, temos que entender que todo reino ou governo estabelecido, ele vai encontrar resistências e inimigos. Nenhum reino, nenhum governo ao ser estabelecido teve esse cumprimento, essa visão aplicada de forma tranquila, suave na paz. Sempre houve e sempre haverá dificuldade. A prova disso foi o que Jesus enfrentou. Foi o que a igreja primitiva também experimentou, enfrentou nos seus dias. Enfrentou resistência, oposição, inimigos muitas das vezes vorazes, que investiam de forma cruel na tentativa do reino de Deus não ser implantado. Só que o reino de Jesus, o reino dos céus, o reino de Deus, como Jesus definiu, não vem de forma visível, aparente. Porque o reino de Deus se estabelece dentro do homem, dentro do ser humano. Como eu falei, é o governo de Deus exercendo domínio sobre as nossas emoções, temperamento, sobre a nossa vida de forma geral. E essa confirmação de vivência do reino, ela é claramente vista através do fruto do Espírito que passará a ser gerado através de nós. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, fé, temperança. Paulo vai dizer que contra essas coisas não há o quê? Não há lei. Então, amados, o reino de Deus é isso. E muitas das vezes nós até ficamos impressionados com as boas novas do reino, como aconteceu aqui. Multidões estavam sempre agora caminhando atrás de Jesus. Não podemos deixar de analisar o contexto desse texto aqui. Foi que Jesus, no capítulo 12, ele cura algumas pessoas no sábado, e isso suscita a ira, a revolta por parte dos fariseus. Eles se levantam contra Jesus. Jesus, ele expulsa um demônio na vida de uma pessoa que a deixou cega e muda. E quando Jesus efetuara essa libertação na vida desse indivíduo, os fariseus se revoltam e falam assim: este homem não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus diz assim: olha, toda palavra, toda blasfêmia, em outras palavras, contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, isso aí não terá perdão. O que é blasfêmia no Espírito Santo? É você atribuir um feito de Deus a uma ação do diabo. É você muitas das vezes com o coração orgulhoso, duro, você vê que aconteceu algo miraculoso, mas você atribuir esse feito a Satanás. Isso é blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. E aí foi isso que eles fizeram, ao atribuir o feito realizado por Jesus a Satanás. E você nota que no capítulo 3 Jesus fala ou conta muitas parábolas. O que é parábola, pastor? Uma parábola é uma espécie de comparação ou imagem tirada da realidade da vida,
para esclarecer uma outra realidade relacionada com o reino de Deus. Foi o que Jesus fez aqui na parábola do semeador. Ele pegou coisas simples que as pessoas entendiam para aplicar o ensinamento do reino. Ele pega aqui o exemplo que um agricultor ele deixa ou ele faz na tentativa de obter uma colheita por intermédio de um plantio que ele fez. Ele vai dizer que o semeador, ele saiu a semear, e parte dessa semente, porque nesse tempo não havia toda esse emparelhamento que a gente vê, que existe nas terras. As máquinas, elas trabalham na terra, e ao mesmo tempo que trabalham a terra, elas já colocam a raiz ali, e vem outra máquina atrás, regando, ou alguns casos, quando pessoas têm condições financeiras, já existe todo um processo de irrigação. Mas naquele dia não, eram dias difíceis. O semeador ele tinha que levar numa bolsa carregada ao lado, na maioria das vezes, as sementes, e ao encher a mão, ele lançava nos campos, e muitas das vezes a semente caía em solo inapropriados. Como Jesus falou, chamou um primeiro da beira do caminho. Então esse era o trabalho. Então Jesus pega essa vivência comum, ou esse conhecimento comum das pessoas para trazer, ou para elucidar acerca do reino de Deus, para trazer ensinamento de como nós devemos estar para receber o reino de Deus. E aqui ele faz essa ilustração comparando o solo ao coração das pessoas. Ele pega essa ilustração para comparar com o real estado de cada um dos indivíduos que caminhavam, que andavam com ele ou atrás dele. E aqui eu quero compartilhar com vocês algumas lições para identificar como está o nosso coração diante do Senhor. Como está o nosso real estado? Como que está as nossas emoções? Como é que está diante, não de mim, do teu irmão, mas diante do Senhor? Como que o nosso coração está aqui hoje, nessa manhã? Ou como tem estado diante do Senhor? A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é que o semeador aqui na parábola é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus, é o Senhor. Mas que essa função de semeador, ele otorgou também para nós, aqueles que ministram a palavra, aqueles que ensinam. Somos semeadores da palavra do Senhor. Nós semeamos a Bíblia, nós pregamos a palavra, somos semeadores do Senhor. Então todo aquele, é por isso que eu falei daqui a pouco, é por isso que a gente recebe ataque, retaliações, é por isso que a gente toda vez somos perseguidos, somos criticados muitas das vezes, por falarmos alguma coisa dentro da Bíblia, e muitas das vezes pessoas por saber de alguns erros que a gente comete, porque o semeador não é perfeito, o semeador ele tem falhas, muitas das vezes as pessoas não dão crédito à semente que está sendo lançada, por saber de alguns erros cometidos por até mesmo aqueles que semeiam. Só que o semeador aqui é todos aqueles que pregam a Bíblia, ensinam a palavra, ministram na casa do Senhor. É todo crente que assume responsabilidade para se comprometer com o reino. Segunda lição: todo semeador precisa ter firmeza no seu propósito. Todo semeador precisa ter firmeza no propósito. Jesus vai dizer: eis que o semeador saiu a quê? Saiu o quê, irmão? Independente do que você esteja passando, se você é semeador, você tem a obrigação de semear a palavra. Independente do seu estado, que às vezes, na maioria das vezes, pelas perseguições e as lutas, não é bom, não é legal, mas temos que semear a palavra. Temos que semear. É ter firmeza no propósito. Eu vou semear, porque eu sei quem tem crido. Eu sei que haverá um grande resultado. Eu tenho que semear.
Então essa é a segunda lição. Terceira lição aqui nesse texto. Independente do solo, amados, a semente ela não muda. Independente do solo, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de solo. A semente, que é a palavra, é a mesma. Ou sendo, a igreja não pode adaptar a palavra, falsificar a palavra, para mesmo se adaptar das pessoas. São as pessoas que têm que se adaptar à Bíblia. É como eu falei aqui para os meninos, essa geração que hoje está inventando o evangelho light. Você ouve alguns louvores que você não consegue adorar mais. Coisa chata, maçante, pesada. Aí você vê um monte de macaquinho de imitação que faz a mesma coisa. Cadê a inspiração, gente? Cadê a unção? Ah, pastor, isso é difícil, por quê? Porque para ter isso tem que ter vida de oração e jejum diante do Senhor. É mais fácil a gente copiar. É mais fácil a gente ver o que está dando certo ali, acular, e trazer para cá e fazer. Então, independente do solo, meus irmãos que pregam, que cantam, a semente tem que ser a mesma. Seja fiel ao Evangelho de Jesus, seja fiel à palavra. Cumpre a palavra. Não quebre princípios para agradar a ninguém. Porque hoje a gente vê a igreja assim de Jesus. A igreja brasileira está assim. Não leve a mal, não tem que falar isso aqui. Nunca se ouviu ou se viu no meio evangélico crescimento tão desordenado de divórcio dentro das igrejas. Inclusive no meio de pastores, tá, gente? Porque o erro começa aqui, ó, aqui em cima, em cima do altar. O erro tem que começar de cima do altar. Nunca se viu. É o homem o quê? Mudando a semente. Para que a semente venha se adaptar ao diversos tipos de solo que tem. Você nota aqui que Jesus falou que aos fariseus, aos escribas, à multidão e aos seus discípulos, a palavra era a mesma para diferentes classes. Então, mas independente do solo, aprenda, a palavra tem que ser a mesma. As verdades absolutas de Deus têm que ser proclamadas, têm que ser divulgadas, têm que ser ensinadas. Posso ouvir um amém, amados? Amém. Quarto ensinamento. A forma como reagimos diante da palavra revela o real estado do nosso coração. A forma como nós reagimos diante da palavra revela o real estado do nosso coração. Amém? E o coração aqui, os corações de Jesus, ele, dentro dessa parábola, ele traz para nós aqui 4 qualidades, ou 4 tipos de gente, que muitas das vezes se interessa pelo Evangelho. A primeira, pessoas que têm o coração à beira do caminho. Daqui a pouco eu vou explanar sobre isso. A segunda, terreno rochoso ou pedregoso. Terceiro, pessoas que têm um coração semelhante a um terreno onde tem espinhos. E o quarto, uma terra boa, uma terra frutífera. Eu quero que você nessa hora esteja com o coração aberto, totalmente desarmado. É como eu falei, mas ainda há pouco, temos que tomar uma posição diferente a partir de agora diante do Senhor. Temos que assumir responsabilidade com o rei desse reino. E a primeira coisa, o primeiro ato para a gente assumir responsabilidade é permitir que a palavra trate o nosso coração. Porque se você for identificado em um desses solos aqui, principalmente os 3 primeiros, tem chance para você. Tem como isso mudar. Basta houver arrependimento na sua vida.
Basta você se arrepender. Vamos lá, gente. O versículo 5 diz que... O vento levou aqui. Que o primeiro tipo de solo é outra parte que caiu. Perdão, versículo 4. O primeiro tipo de solo é o solo que é chamado por Jesus de a beira do caminho. Que solo é esse? É um solo duro. Alguns estudiosos vão dizer que este solo é um solo que dá acesso ao campo onde a semente é lançada. Presta atenção. Esse solo, ou a beira do caminho, é um caminho onde os homens, os agricultores passavam, que davam acesso aonde a semente deveria ser lançada. E por passar muitas pessoas naquele mesmo caminho, você que às vezes, eu não sei, você vai no monte, né? Tem aquelas trilhas, é um terreno já batido. Você pode jogar qualquer coisa que não nasce nada ali, por quê? Porque constantemente gente passa ali e pisa. E aqui é semelhante a esse solo. Aqui Jesus faz menção desse solo. É um solo que quando a semente cai, como eu falei, o semeador, ele sai com a semente na mão, ou nas mãos. E ambas sementes, nenhuma delas, ou quase, nem todas elas, eram conservadas na concha da mão do semeador. Algumas caíram. E por cair, Lucas vai dizer que não apenas aves, representando ali, ou numa tipologia de Satanás, ou os demônios, comiam a semente. O Lucas vai dizer, Lucas, nessa mesma narrativa, vai dizer que algumas sementes eram pisadas pelos homens. E Jesus traz esse solo, nos dando a informação de que existem pessoas assim. Como assim, pastor? São pessoas que ouvem a palavra, mas não deixam a palavra produzir nenhum tipo de efeito nelas. Não tem raízes em Deus. O coração é duro. Você fala, Deus trata, Deus mostra, Deus revela, Deus faz sinais miraculosos, mas pessoas assim não conseguem se curvar, se dobrar diante da soberania de Deus. São pessoas que ouvem a palavra, mas não deixam a palavra produzir nada. E por que tem um coração duro? Porque não querem se libertar de pecados. Não querem se libertar de pecados. A prática do pecado petrifica o coração, irmãos. Vou repetir, a prática do pecado deliberado petrifica o nosso coração. Te deixa duro, insensível. E na maioria das vezes, quando alguém toca no assunto, toca no pecado que você pratica, isso causa até fúria, raiva. Porque o pecado já faz parte da nossa convivência, da nossa atitude comum. Já é íntimo nosso. Isso faz o nosso coração ficar o quê? Endurecido, petrificado. Não abre espaço para a semente que é a palavra entrar e produzir libertação. É como aquelas pessoas que eu vou te dar um exemplo bem fácil. Quantos que já oraram por endemoniados aqui? Quantos? Eu creio que você já orou e Jesus libertou, amém? Na maioria dos casos, você oferece Jesus para essas pessoas. A maioria delas falam o quê? Não quero Jesus agora. Não é o tempo. É ou não é? Eu me lembro, eu e o falecido pastor José da Silva, nós fomos fazer uma visita muito tempo atrás, lá para dentro do Maringá. O pastor José da Silva é um pastor que eu tive, um homem de Deus, um homem de oração. Aprendi muito sobre oração com aquele homem, vendo ele orar. Uma avó que foi na nossa igreja, num culto antes dessa visita, na quinta-feira ela foi, na quarta-feira, o culto lá era quarta-feira, ela foi pedir socorro. Só que nós só demos para fazer a visita no domingo. Qual era o caso? Era uma neta de 13 anos, já envolvida com o espírito de prostituição. Ela não se relacionava sexualmente somente com o namorado.
visto que o namorado dela tinha até acesso para a bandidagem, e se descobrisse, a prática dela a mataria. Então a avó ficou desesperada, porque a menina estava se relacionando com todos os garotos do bairro, transando literalmente com todo mundo que a chamasse. A avó chamou a gente para orar. Amados, quando a gente colocou o pé na porta, a menina ficou inquieta. Não a menina, mas o que estava na menina. Ficou numa inquietação terrível. Aí daqui a pouco ela tentou sair, a avó, não, você fica aqui. E vem chegando o namorado. O namorado chegou. Aí o pastor, obviamente, se propôs a fazer uma oração. Quando ele falou assim, Senhor Jesus, te louvamos, a menina ficou possessa. Ficou possessa. Pombagira tomou a vida dela. Aquela risada desgraçada. O pastor teve que repreender a ação que a entidade queria demonstrar através da menina, que ela queria começar a tirar a roupa, ficar nua. E começamos a orar, a clamar, expulsar. E a avó e o namorado estarrecidos, assim, olhando aquela situação. Por misericórdia e graça, ela foi liberta naquele momento. Aí o namorado e a avó falou tudo o que aconteceu com ela. Ela, que isso? Ela começou a ficar envergonhada, tal. Aí a avó, tá vendo, filha? É por isso que eu falo com você. Sai dessa vida, isso e aquilo, fica sério, tal. E não podendo falar nada por causa do namorado, que tinha associação ao tráfico, com medo de namorado mandar matar ou matar a namorada. Gente, a avó e o namorado falando sobre o que ela fez, ou o demônio a levou a fazer. Aí, o pastor sábio, cheio da unção. Pensa num homem cheio da unção. Era aquele homem. Era um homem que subiu um monte de manhã, saiu de lá meio-dia, meio-dia e meio. Independente do tempo, chuva, sol, calor, frio, estava lá orando. Um homem de consagração a Deus. Quer aceitar Jesus? Você quer mudar de vida? Ainda não está no tempo. Não é a hora. Vê se não tem gente assim dentro da igreja. A gente fala, não muda. O coração está duro. É pedra, é rocha. Não muda. Os sinais são evidentes, são claros, são nítidos. Deus muitas das vezes faz assim, de forma descortinada, nua e crua, mas não há arrependimento. É o que? Coração semelhante, àqueles que andam, vivem na beira do caminho. Ouve a palavra, mas quando chega lá fora, Satanás arranca a palavra semeada com facilidade. Porque o coração o que, pastor? É duro. São simpatizantes do Evangelho. Querem as bênçãos do Evangelho, mas não querem o Salvador do Evangelho. Querem os milagres, mas não querem assumir compromisso com o Rei do Reino. Então, o primeiro tipo de solo, Jesus falou assim, semeadores, vocês vão encontrar esse tipo de solo quando vocês saírem para semear. Solo duro. Mas para você que prega, seja fiel à semente. Seja fiel à palavra. Seja fiel àquele que te confiou essa responsabilidade de você ensinar, falar das maravilhas de Jesus. Deixa eu correr, amado, deixa eu correr. Se não der para falar tudo hoje, numa outra oportunidade eu vou falar isso aqui, porque isso aqui é muito sério. Que tipo de gente tem um coração semelhante ao solo pedregoso ou rochoso? Que tipo de gente? Versículo 5. Que diz assim: outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma camada fina. Eu estou lendo na King James atualizada, tá, irmão? É a nova Bíblia que eu estou utilizando esse ano, King James atualizada. Talvez é diferente das dos irmãos aí, mas eu gostei muito dessa tradução, estou utilizando ela. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo.
Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e por não terem raiz secaram. Quais são as pessoas que têm esse tipo de coração? Um coração rochoso, pedregoso. São pessoas que não têm raiz em Deus. Jesus afirmou isso aqui. Não se aprofundam em um verdadeiro relacionamento com Deus. Não se aprofundam. A palavra até tem um processo breve de germinação, se alegra. Porque o texto vai dizer, caindo a palavra se alegra por um tempo. Por um tempo. É um tempo bem curto. Bem abreviado. Recebem a palavra até com alegria, mas não conseguem permanecer fiéis a Deus diante das provações e das lutas. Por que eu digo isso? Porque quando você vem para a igreja, você ouve verdades. Verdades que te libertam. E quando você se alegra, quando você diz assim, poxa, verdadeiramente é isso que Deus quer da minha vida, se prepare, o mundo se levanta contra você. Você é perseguido, como eu falei, você que prega, você sabe o que eu estou falando. Você recebe retaliações do inferno. É muita luta. Jesus falou que os crentes enfrentariam os principais inimigos dentro das suas quatro paredes, dentro da sua casa. Não é fora, irmão, é dentro. É dentro de casa. Por você fala assim, não, a partir de agora eu sou crente, eu vou viver a palavra. Quem vive nas trevas se levanta contra você, te persegue, vai te caluniar, vai te injuriar, vai fazer tanta coisa contra você. E se você não tiver raiz em Deus, propósito, definido, estabelecido, convicção, você não aguenta as lutas e provações. Porque a vida do crente não é fácil. Amados, vou falar para você, não pode desanimar não. Ser crente não é fácil não, gente. Ser crente é difícil. Essa igreja não prega o evangelho mentiroso. Vem para Jesus e você viverá um mar de rosas. Tem dia que você vai sentir o cheiro das rosas, mas tem dias que o espinho de alguém vai te machucar, vai te ferir, vai te maltratar. Então pessoas que têm o coração duro, são pessoas assim, não têm raízes em Deus, e apresentam algumas características interessantes. É bastante comum ver em pessoas que não têm raízes em Deus, não conseguem se firmar em lugar nenhum. Não conseguem se firmar em lugar nenhum. Não consegue. O que eu estou dizendo não é para machucar você, mas é para te ajudar você curar o teu coração em Jesus nessa manhã. Não é normal um crente ficar pulando de galho em galho, gente. Não é normal, não é de Deus isso. É como eu falei dos modismos hoje em dia. Normalmente quem tem o coração duro, endurecido e anda nessa visão, são pessoas que gostam de cultos chamados sobrenaturais, cultos de movimentos. Às vezes outra gente até ouve assim, não, vamos fazer um culto assim, um culto assado, mas o culto é para quem? É para você ou para Deus? O culto é nós que prestamos ao Senhor. A Bíblia vai dizer, dai ao Senhor a glória que lhe é devida. O culto é dele, Paulo vai dizer, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, seja dada a ele. Então está na hora de ser curado nisso aí, gente. Está na hora de ter o coração transformado de rocha para terra fértil. Essa migração demasiada. 3 meses eu estou na Universal. 2 meses eu estou na Graça, na Igreja da Graça. 5 meses eu passo na Mundial. E quando as coisas não acontecem, eu vou para Deus e Amor.
Ah, eu vou sair da Nova Vida. A Nova Vida, o pastor prega 45, 50 minutos. Eu não aguento, o culto é pesado. É pesado para quem não ama a Bíblia. Vamos parar de reclamar. Lá no mundo a gente ficava a noite toda bebendo cachaça, se prostituindo, falando mal dos outros, fazendo coisa errada. Aqui você está adorando a Deus. Desarma-se, abre o coração, deixa Deus te tratar. Deixa Deus te tratar. Para que esse tipo de murmuração. Pastor, é hora, pastor fala muito. A gente fica lá às vezes vendo Datena. 2 horas e pouco, só falta sair sangue na televisão. Ou vendo novela que ensina a prostituir, a mentir, a roubar, a trair marido, a trair esposa. Mas dentro da igreja a gente quer reclamar. Quer falar mal. O pessoal do louvor não aguenta. Eu sei que as pessoas sentam, algumas sentam por causa de problema de enfermidade. Mas alguns sentam porque sentem o culto pesado. E não é pesado por causa do clima, não. É porque o peso está dentro delas. Pessoas assim, como eu falei, que tem um coração de pedra, não conseguem se firmar em lugar nenhum. Estão sempre procurando alguma novidade no meio evangélico. No meio evangélico, ou evangelho alternativo, na tentativa de resolver seus problemas. São pessoas que são movidas a campanhas. Eu já recebi sugestão, pastor, o senhor tem que botar aqui a campanha do desemprego, campanha disso, campanha daquilo, mas você quer trabalhar a hora a Deus, sai e entrega currículo. A igreja não pode ser balcão de negócio. Temos que orar. Deus abre porta, abre fato. Mas ficar fazendo culto, para ficar dando envelope. Traga aqui, R$100. Deus vai abrir a porta de emprego para você. R$100. Isso é conversa fiada. Isso é picaretagem. Isso é mentira do diabo para arrancar teu dinheiro. E tem gente que faz isso aí. Vive assim. Estão procurando um evangelho alternativo. Porque o coração é de rocha. A camada de terra é fina. Não consegue produzir raiz. Uma das principais características de pessoas assim é a inconstância. São pessoas inconstantes. Não conseguem demonstrar de forma significativa aquela vontade de servir a Jesus independente da luta. Hoje quer Jesus, mas amanhã está murmurando contra Jesus. Hoje falam assim para a mulher ou para o marido: a partir de agora eu vou assumir um compromisso com Deus, mas amanhã você vê caído ou caída pelos cantos. Porque o coração está assim, semelhante a um coração de rocha, de pedra. Quer ver uma outra, para mudar a página aqui? Pessoas nessas condições vivem em constante frieza espiritual. Para um pouquinho. Deus quer tratar a gente. Veja bem, Deus quer tratar a gente. Dificilmente você vai ver eu falar assim: Deus quer tratar a gente, a começar por mim. Porque vez ou outra, todos nós demonstramos esse tipo de comportamento. Todo mundo. Todos nós. Quando vem as lutas, a gente não aguenta. A gente quer, perna para quem a gente quer, mudar de igreja, mudar até de mulher, mudar de marido. Posso ouvir um amém? Amém. É assim mesmo, gente, é assim. É assim. É assim que funciona. Mas Jesus traz essa revelação, essa verdade, para revelar, para tratar a gente, para mudar a gente. Que tipo de gente tem um coração semelhante ao solo espinhoso? Eu vou correr aqui, mas por causa do tempo. Que tipo de gente tem um coração semelhante ao solo espinhoso? São pessoas que ouvem e até guardam a palavra. Que tipo de gente tem um coração semelhante ao coração espinhoso? São pessoas que ouvem
e até guardam parte da palavra, não é a palavra, não, parte da palavra. Ela consegue guardar parte da palavra. Mas não conseguindo frutificar por causa dos cuidados deste mundo e as riquezas, se perdem. Não precisa você abrir a sua Bíblia, anote aí, ó. Mateus 19, Mateus 19, anote isso aí, anota para ler na sua casa. Mateus 19, do 16 a 22, fala sobre o jovem rico. O que ele fez? Se interessou pelo reino, pelo evangelho. Chegou assim: bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? Aí Jesus fala assim: você conhece o mandamento? Tudo isso eu tenho observado. Ele achava que praticava tudo, mas é observação, simpatia somente. Ele vai falar: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí o Senhor falou assim: olha, mas te falta uma coisa ainda. Vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, vem e me segue. A Bíblia vai dizer que ele muito se entristeceu e não quis seguir a Jesus, voltou atrás. Então as pessoas que têm o coração sufocado pelos espinhos são pessoas materialistas. São pessoas que vivem de forma... O texto diz aqui, ó, eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Na maioria das vezes temos um comportamento assim no culto. O culto está aqui, a carcaça está aqui, mas a mente está lá no trabalho amanhã, ou no investimento que tem que fazer amanhã. Meus irmãos, se esforce, se concentre. Você está aqui para adorar o Senhor. Aleluia. Se concentre em Deus. Busca o Senhor. E é interessante que aqui Jesus ele dá para nós o ensinamento daquilo que sufoca a semente que é lançada. Está aí a revelação, aí, a interpretação. Ele vai dizer aí, ó, preocupações da vida é o que? Cuidado do mundo. Uma outra forma de sufocar a semente, que é o espinho, né? O espinho que sufoca a semente. Sedução das riquezas, ou seja, engano das riquezas. E a ambições de outras coisas. Vê se não existem pessoas assim. Veja bem, essa semente, ela até germinou, cresceu durante um tempo, mas não levou a pessoa a frutificar, não frutificou, não conseguiu produzir para Deus. E se houver algum esforço sendo empregado por essas pessoas, o esforço é só para trabalhar, só para ganhar dinheiro. Amados, veja bem, não estou falando, por favor, vou repetir, não distorce a palavra, não me entenda mal. Não me entenda mal. Não estou falando que você não deve buscar uma projeção na vida, melhorar o seu salário, sabe, se formar você já numa profissão, faça isso mesmo. Se tua mãe tem te aconselhado isso, teu pai também, pega isso aí, porque essa é a visão boa mesmo. Mas não se esqueça do crescimento espiritual. Não se esqueça da vida com Deus. Porque você pode ganhar o mundo inteiro, mas pode perder a salvação da sua alma. Se você viver assim, com a visão somente para conquistar, para ter. E infelizmente você vê que existem muitas pessoas assim dentro das igrejas. São pessoas que até se esforçam, mas o esforço é para obter algum tipo de bem material. A prioridade é sempre as coisas terrenas. Costumam reagir com truculência quando são confrontados por alguém. Que mesmo em Mateus 19 vai falar sobre, acho que é 19, sobre as bodas. Jesus conta a parábola, vai falar sobre as bodas do casamento do seu filho. E ele distribuiu o convite para quem ele achou que era justo, né? Pessoas corretas para estar. Ao primeiro deu desculpa e falou assim: eu não vou comparecer.
porque eu comprei um campo, preciso ir lá vê-lo. Outro vai dizer, olha, comprei uma junta de boi, preciso experimentar. Outro vai dizer assim, olha, meu filho também vai casar. E tem o texto de Lucas ainda vai dizer que teve uns que ainda pegou aqueles que traziam a notícia, maltratou, prendeu, maltratou e matou. Vê se as pessoas que são materialistas, quando são confrontadas, vê se não reagem de forma truculenta. Filho, você trabalha tanto, vamos para a igreja hoje. Ah, mulher, se eu não trabalhar, não tem comida dentro de casa. Me deixa. Como o pastor falou, não vai cair anjo aqui para trazer comida não. Ei, pegam até algumas coisas que a gente fala para distorcer. Distorcem. Reagem de forma truculenta. Porque a prioridade é conquistar, é ter, é adquirir. E se fizer algum tipo de esforço, o esforço é tão somente por bens materiais. Não consegue jejuar, não consegue ler a Bíblia. Se passar uma noite inteira na vigília, não consegue. Eu já estou encerrando, gente. Eu tenho que falar essas coisas, não tem jeito, eu tenho que falar. O sacrifício só é demonstrado nessas pessoas ou empregados somente para buscar sucesso ou bens materiais. Pessoas assim, que têm coração um solo espinhoso, são pessoas que banalizam as coisas espirituais. É como eu falei lá no início. A sua vinda aqui não é porque alguém te pressionou a vir. Não é porque alguém falou, pô, gente, tem ceia. Você tem que estar aqui, deve estar aqui, movido por amor, por paixão, por desejo de conhecer mais e mais o teu Deus. Você não pode vir aqui quando o desemprego bater e você não vou ficar firme na igreja para Deus abrir uma porta. Não, Ele pode abrir, pode. Mas você tem que vir aqui porque você o ama. A tua alma deseja estar na presença dEle. Do mesmo jeito que eu me esforço para estudar, para ser alguém na vida, eu tenho que me esforçar para ser alguém diante de Deus. Eu me lembro da minha mãe, eu falava para mim e para minhas irmãs, estuda, senão você vai puxar carroça. Pessoa que não tem Jesus, fala assim, mas tem crente que faça uma ênfase nisso. Estuda para ser alguma coisa na vida. Isso quer falar assim, olha, busca Deus, para o Senhor te dar sabedoria, para você adquirir, para você ter sustentabilidade dos bens que tem, e você também ter vida eterna com Ele na glória. A gente dá ênfase no que é material, e no que não é espiritual. Aquilo que não é espiritual a gente não sabe, não dá ênfase, não fala, não enfatiza. E para finalizar, amados, tem aqui aqueles que têm coração semelhante a uma boa terra. Aí detalhe, fala uma coisa, não é para entristecer não, como eu falei, os 3 primeiros tem como ser mudado, basta a gente se arrepender. Mas no momento, os que têm coração semelhante a boa terra são poucos, não são muitos. São pessoas que ouvem a palavra, praticam a palavra e são elevadas, presta atenção, são pessoas que ouvem a palavra, praticam a palavra e são elevadas a um nível de maturidade espiritual e frutífera. Consegue produzir na vida material, mas na vida espiritual também. Porque entende que o sucesso pleno não é somente você conquistar coisa terrena, mas é conquistar o coração de Deus. É pessoas que chegam lá na faculdade, no trabalho, conseguem ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Consegue impactar. Vê bem, José, próspero no Egito, foi governador, Amás. Olha o que aquele homem fez. Através do testemunho, fez as pessoas reconhecer que o Deus de Israel é Deus. Uma outra característica de pessoas que têm um coração semelhante à boa terra, são pessoas dotadas de sabedoria, equilíbrio, discernimento e firmeza. São pessoas sábias, são pessoas equilibradas,
Passam na luta, mas a luta não destrói eles. Tem firmeza no propósito. Vamos dizer assim: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu não abro mão da tua presença. São pessoas com discernimento para dizer na luta: o tempo que eu estou passando vai passar, é só um momento. E aqui eu encerro a última. Cristo acha, a última característica de pessoas que têm o coração, semelhante a alguém que tem de terra boa. São pessoas que sabem que o Evangelho é uma chamada para frutificar através da evangelização. Amados, quem vive o reino de Deus nunca vai querer ir para o céu sozinho. Quando alguém da sua casa está desviado, você tem que mexer com você. Você tem que chorar por isso. Você tem que causar tristeza. Quando a gente vê esse monte de bandido passando para lá e para cá com arma onde a gente mora, tem que causar tristeza na gente. Temos que olhar essas pessoas, não ficar com revolta, mas ver que ali está sendo uma alma, e uma alma está sendo escravizada por Satanás. Pessoas que têm um coração semelhante a uma terra boa, ora para Deus mudar o quadro de onde a gente vive. Não se conforma. Eu tenho segurança. Na minha casa bandido não entra, o resto que se exploda. Não, gente. Quem tem um coração semelhante a uma terra boa, ora, luta para ganhar almas para o reino de Deus. Evangeliza, frutifica, faz alguma coisa, não vive numa inerte. Consegue produzir para Deus. Como eu falei aqui, se coloca de pé. Talvez o momento do teu coração é semelhante ao primeiro, coração da beira do caminho, ou semelhante ao segundo, está uma camada fina de terra, mas por baixo tem rocha, não deixa você criar raiz. E o terceiro é semelhante a um terreno de espinho, está sufocando a palavra. Você consegue acreditar em parte da Bíblia, você só crê na Bíblia pelos fins materiais lucrativos, mas o outro lado espiritual não consegue despontar. Tem chance para Deus mudar isso, basta você arrepender. Porque a Bíblia vai dizer: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Filho meu, dá-me o teu coração, dá o teu coração para Jesus, deixa Ele trabalhar nele, deixa Ele mudar o teu coração. Deixa Ele mudar o teu coração. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele fazer de você uma nova terra. Uma nova terra. Eu quero um diácono e uma diaconisa somente.